Louvado, bendito e adorado seja o nome do Senhor nosso Deus, que vive e reina eternamente. Não estranhe não, irmão, é o pastor Rogério que está falando. A voz foi embora nesta segunda-feira, mas o Deus é o mesmo. E eu começo nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos deu, dizendo bom dia. Bom dia, bom dia e bom dia. Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Bom dia, amado e querido ouvinte. É uma alegria estar aqui, começando esta programação abençoada, programa com Kairos, a Kairos com você. O programa que é oferecido pela comunidade evangélica Kairos. Quem vos fala não é o pastor Douglas, não estranhe, que a voz do homem é rouca assim, mas é o Rogério que está falando, o pastor Rogério, com a gargantinha só pela graça. Mas estamos aqui para adorar esse Deus e reconhecer a sua grandeza e a sua majestade. Comigo nesta manhã, meu amigo querido Pica-Pau, nos ajudando a levar esta programação até você, apertando os botãozinhos aqui, e são poucos, e olha que às vezes ainda se atrapalha, mas é uma benção pura. E com muita alegria no coração também nesta manhã, meu querido amigo Igor está aqui. Pastor Igor. Ô Jesus, a paz do Senhor, pastor Rogério Maciel, a paz do Senhor a todos, bom dia. Fiquem aí, para ajudar o nosso amado e querido que está com a voz desta forma, mas acredito que a unção continua a mesma e nós estamos aqui para glorificar e adorar a Deus. Eu agradeço o convite, amado pastor Rogério Maciel. Amém, querida, a unção é a mesma, a graça é a mesma, o Deus é o mesmo. Deus opera de muitas formas, mas o projeto de Deus é que todos estejam debaixo da mesma vontade, e nós estamos aqui pregando o Evangelho, a salvação através de Cristo Jesus. O programa Com o Kairos está no ar, fica conosco até meio-dia e vamos louvar e adorar o nome do Senhor nosso Deus, que é bom e que é maravilhoso. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar ao Senhor, vamos conversar com o nosso Deus e pedir que Ele derrame sobre nós as tuas bênçãos. Senhor nosso Deus, é em nome de Jesus que nós te louvamos agora, que nós reconhecemos a tua grandeza e o teu senhorio, que nós nos submetemos, ó Pai, à tua vontade, com amor e com alegria, Pai. No início, ó Deus, de uma semana, onde nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor operando, não tem quem possa impedir, e também como relata, Deus, a tua palavra, que nada é impossível ao Senhor. Que tu possas abençoar a cada ouvinte agora, a cada um dos meus irmãos que estão ligadinhos nesta programação, ó Pai. Que tu possas curar, que tu venhas libertar, renovar, Senhor. Capacitar a cada um para fazer a sua obra e cumprir aquilo, ó Deus, que está no teu coração para esta vida. Abençoa esta família, Senhor. Esta família que tem passado por adversidades, esta pessoa que tem vivido dificuldades, ó Deus. Estende as tuas mãos de poder agora. Arranca, Senhor, todo o jugo de Satanás, ó Pai amado, e derrama as mais ricas bênçãos que só tu podes conceder. Esta pessoa que está cansada, essa pessoa que está fraca, essa pessoa que está sem força, meu Deus, para orar a ti. Que nesse momento o teu Espírito possa visitá-la. Que nesse momento o teu Espírito possa, Senhor, tocá-la. E ela se levante, ó Deus, como autoridade. Que ela se levante, ó Deus, como servo, como serva diante da tua presença, meu Deus. E venha invocar o Senhor. Porque está escrito, Pai, em tua palavra, meu Deus, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Pai. Aquele que clama e reconhece ao Senhor, tu estás sempre pronto para abençoar. Faz a sua obra nesta manhã, Senhor, e manifesta o teu poder para a tua glória, em nome de Jesus.
tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.
Quantos apaixonados nós temos aqui? Levanta suas mãos para os céus e diga assim comigo: Senhor! Em casa, na rua, no trabalho, onde for, fique ligado na Rádio Esperança. É isso aí, querido. Programa com Kairos, a Kairos com você. Hoje, nesta manhã abençoada, rouco. É assim mesmo. Oh, Jesus. Rouco, só a graça do Cordeiro. Mas o importante é que Jesus é bom e Ele te ama. E Ele é quem está cuidando de mim e está cuidando de você. Jamais se esqueça disso, querido. Deus está no controle de tudo. Nada sai do controle do Altíssimo. E estou feliz que nesta manhã está aqui meu querido amigo Igor. É diácono? É presbítero já, pastor? Ainda não. Eu vou chegar lá em nome de Jesus. É isso aí, varão. Nós por enquanto estamos aí na dispensação do Senhor. Eu tenho a certeza que Deus está nos usando como um canal de bênção aí para te abençoar hoje, nessa manhã. Como eu já disse no programa anterior, CFC. Porque assim amanheceu hoje, pastor Evangelho Maciel. CFC. Cama, filme e chocolate quente. Eu tava na vontade de ficar em casa, mas a vontade era maior de vir aqui para estar falando com vocês, meu amado. O único problema desse CFC aí é pro casal que tem filhos, né? Então. Não dá pra deitar e assistir filme não, cara, na boa. Aí fica café, filhos e chocolate quente. Café, bem por aí. Aí até dá. Porque os bichinhos sobem em cima da cama. Aí você coloca uma galinha pintadinha lá, coloca um desenho e fica quietinho. Aí já era o filme, perdeu tudo. Valeu. Mas é benção, irmão, é benção. Arrumou pra cabeça, tem que cuidar. Não tem meu termo não, é benção. Os filhos são benção, os filhos são herança do Senhor, né? Então é muito bom, é maravilhoso. Eu tenho os meus em casas que são uma bênção de Deus, uma bênção. O bom é que quando você tem filho, você nunca mais é o mesmo. Olha que coisa linda. Nunca mais dorme até tarde, né? Não é, irmão, né? A coisa muda tudo, mas é bênção, né? Temos que cuidar daquilo que o Senhor nos concedeu, tá certo? Se Deus te deu uma família abençoada, irmão, saiba de uma coisa: não queira ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, tá bom? O mais importante é a sua família, queridos. Há muitos pregadores, Igor, que querem ganhar o mundo inteiro, que querem pregar na África, na Europa, e querem não sei o que lá, só que abandonam esposa, abandonam filho, ignoram os princípios da palavra do Senhor, porque querem se tornar grandes pregadores renomados e abandonam aí o lar, tá certo? Então é complicado, Igor. Hoje em dia tem muito disso, hein? Mas não pode, porque até mesmo o nosso apóstolo Paulo, quando ele está dando a referência, né, das pessoas que devem trabalhar na obra, ele prefere, né, diz que prefere o jovem solteiro, porque o homem, ele tem que cuidar da sua casa. É claro que o homem casado também pode ter, né, claro, fazer a obra do Senhor, mas nunca, jamais esquecendo da família, porque a família foi algo que Deus constituiu para o homem. Ali quando ele constituiu Adão e Eva, também, né, falou para eles multiplicarem. Claro que era para se constituir uma família feliz, mas Deus diz que Adão iria lavrar a terra para cuidar da sua família, né? Então é necessário, meu amado, você que tem chamado, que espera em Deus, né, de repente ir para fora do país, para outros lugares, mas não se esqueça jamais da sua família, porque eu vejo muito aí, muitas vezes, pastores, né, pastoras pregando, só que os filhos estão desviados, os filhos não estão no caminho do Senhor, né? E isso muitas vezes é por causa que na hora que você precisou ensinar as pessoas fora, você ensinou, mas faltou ensinar dentro de casa, que é muito importante, né, pastor? Com certeza é a prioridade, cuidar da sua casa. Então você que está me ouvindo aí, você que de repente trabalha na obra, você que de repente executa algum serviço na igreja, se a tua família está passando por situações, conselho pastoral para você: para tudo, irmão, e vai cuidar da sua casa. Para tudo e vai cuidar da sua família, da sua esposa, do seu esposo.
vai organizar as coisas, tá certo? Para depois você ser bem sucedido naquilo que você faz para Deus. Porque a própria Bíblia diz, né, pastor, que o homem que não pode governar a sua casa, né, como que ele vai governar a obra do Senhor, vai fazer alguma coisa para Deus, se nem a sua própria casa ele consegue governar? Ponto final. Decidido, irmão. Cuide da sua família, que é o bem que o Senhor te deu. Você está ouvindo o programa Com Kairos, a Kairos com você. O programa que é oferecido pela comunidade evangélica Kairos. Lembrando sempre, queridos, que a comunidade Kairos fica na rua Conselheiro Moreira de Barros, 3322, no bairro de Lausanne Paulista. E você é sim o nosso convidado para vir cultuar o Senhor conosco. Quer conhecer a Kairos? Quer conhecer a comunidade evangélica Kairos? Faz o seguinte, entra no site da igreja, www.comkairos.com.br, www.comkairos.com.br, e ali você vai conhecer os ministérios. Eu quero glorificar ao Senhor pelo grupo de adolescentes Kairos que temos na igreja. Estiveram em 3 dias de festividade, 3 dias que foram a bênção. Na sexta-feira, meu querido pastor Danilo pregou. Na sexta-feira, pastor Danilo. No sábado, a missionária Evelyn pregou. E no domingo, o pastor Roberto Cruvinel ministrou a palavra poderosa para os nossos corações. Deus abençoe a cada ministrante ali, que o Senhor vos honre mais e mais. E parabéns, adolescentes, que o Senhor te honre vocês mais e mais e capacite vocês para esta obra, para essa jornada que é grande. É só o começo, ainda tem muita coisa para acontecer. Querido, também, você que está me ouvindo agora, você pode estar falando conosco nesta programação. Este programinha é só a graça. Eu já oro a Deus para realmente tampar um pouco os seus ouvidos, para nos ouvir aqui toda manhã a partir das 10 horas. E ainda mais hoje, rouco, então, misericórdia. Que Deus te dê graça mesmo, tá certo? Aleluia. Mas assim, você pode falar conosco aqui, pedindo a sua música, fazendo a sua pergunta. Hoje eu tenho o Igor aqui, se quiser ele responde a pergunta que você tiver, sem problema nenhum. Você pode falar conosco. Como você pode falar conosco? Primeiro, entrando no Facebook da comunidade Kairos. O Facebook da Kairos é C Evangélica Kairos. C de comunidade, mas somente a letra C, tá bom? C Evangélica Kairos. Você pode entrar no meu Facebook particular, que é Rogério Alves Maciel. Rogério Alves Maciel. Entra lá no Facebook, no portal da Rádio Esperança, que é esperancasat.net, www.esperancasat.net. É o portal da Rádio Esperança e você vai estar falando conosco. Por exemplo, olha que coisa bacana, temos aqui no portal da Rádio Esperança, no chat, o meu querido Luiz Fabiano, que é o filho do pastor Douglas, o que me deu um cano hoje. Aleluia. Ele está aqui no chat conversando conosco. O meu querido amigo Lorde Enzo, o meu querido amigo Léo Paz, também está aqui, dizendo assim: bom dia e a paz do Senhor a todos. Uma semana cheia de vitória a todos. Aí receba aí um grande abraço deste irmão e companheiro Lorde Enzo. Lorde, né, que é o codinome do Léo Paz, e Enzo, que é o filho dele. O filho dele aí tem alguns meses e tá sempre ligadinho no tadinho, já cresce. Já cresce ouvindo esse programa aqui, Igor. Cristo. Só a graça. Que Deus conserve a mente dele. Amém. Também aqui no chat, o Igor também tá aqui batendo papo com a galera. Tem também aqui a minha amiga Adriana lá de Portugal. Ora, pois, Adriana Teixeira e Pedro, essa família abençoada lá de Portugal. Que Deus os abençoe mais e mais, Adriana. Obrigado pela sua audiência, que o Senhor te abençoe mais e mais, tá bom? Temos também a nossa querida Binha, que está aqui dizendo bom dia e a paz. Temos o meu querido amigo, olha que satisfação de rever ele aqui no programa, Bispo Edgar França.
Edgar Francis aqui, bom dia, meu irmão, estou na audiência e em concordância. E ele ainda escreve aqui, ó, não é programinha, é um programão que benção as nossas vidas todos os dias pela manhã, que abençoa as nossas vidas todos os dias pela manhã. Obrigado, Bispo Edgar. Depois eu te pago aquela coca, né? Ô, Jesus! Eu tava aqui fazendo a propagandinha. Glória a É tudo Deus. esquematizado. É. Que Deus te abençoe grandemente, Bispo. Te amo, querido. Você é uma bênção. Bispo Edgar, ele é, irmão. Ele é uma bênção. Um homem de Deus que sempre está aí em intercessão, sempre ligadinho conosco. É um barato esse cara. Esse cara merece realmente que o Senhor honre ele mais e mais. Bispo, obrigado, tá bom, queridos? E também aqui no Facebook temos aqui, ó, a Valdirene Melchert, também ligado na programação. Temos também o Rafael Macedo, que diz assim, bom dia, na paz do Senhor Jesus, pastor, que Deus abençoe a sua vida. Pastor, quero um louvor, Renascer Praise 17, fé, daqui a pouquinho estaremos tocando. Também aqui, ó, no Face, pessoal curtindo aqui. Benção pura, muita gente conosco hoje. Obrigado, pessoal, pela audiência. Que Deus dê a vocês paciência para nos ouvir. A Juliette acabou de entrar aqui no site também. Bom dia, Juliette. Deus abençoe a sua vida. Gostei desse chat aqui do seu programa, viu, pastor? É muito movimentado. O pessoal participa mesmo, é uma bênção. Ô, gente, glória a Deus. É benção a Juliette. Juliette, que está aí para casar este ano com meu querido amigo Ronaldo. Vai casar, em nome de Jesus, vai ter que casar. Glória a Deus. Crente não corre não, irmão. Crente enfrenta a batalha. Glória a Deus, Jesus. Deus abençoe, Ju, obrigado pela sua audiência. E é o seguinte, irmão, ó, hoje, segunda-feira, para o som de fundo aí. Vou tomar uma aguinha primeiro, tá? Dá licencinha. Eita. Irmão, nesta manhã, eu quero trazer uma enquete para esta semana, para que possamos refletir. E a minha pergunta, uma pergunta que envolve o meio cristão e aqueles que gostam de pensar um pouco, é o seguinte: podemos nos utilizar de objetos para incentivar a fé? Essa é a pergunta que não quer calar. Podemos nos utilizar de objetos para incentivar a fé? Afinal, a fé, ela pode ser incentivada. Eu posso me utilizar de algo, ou de algum objeto, ou de algum utensílio, para dizer para a pessoa, acredita nisso aqui? Eu posso ou não posso? Está correto no nosso meio nós nos utilizarmos de objetos para incentivar a fé? Porque vemos que muitas igrejas têm aderido objetos para incentivar a fé. Como eu estou falando de algo que faz parte do meu meio, do meu métier, tá certo? Palavra, hein? Do meu dia a dia, eu quero entender isso e eu quero saber a sua opinião. Se utilizar de objetos para incentivar a fé está correto? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que a fé, ela é o quê? É o que, Igor, a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam, né? E é isso aí, isso é a fé. A fé é algo que não se vê. Então estamos falando hoje da materialização da fé. Podemos materializar a nossa fé em algo e através disso ter fé? Ou será que não? Eu gostaria de ouvir pessoas corajosas hoje para falar conosco. E eu vou te dar um telefone que é o 3522-4921. Eu vou repetir. 3522-4921. E eu gostaria de ouvir a sua opinião. Bom, eu posso te entregar algo que vai incentivar a sua fé dentro do contexto bíblico. Está correto se utilizar
de objetos para incentivar a fé, eu falei que ia trazer este assunto para a programação. Um assunto forte, hein? Um assunto importantíssimo. Um assunto importantíssimo, e eu quero saber a sua opinião. Podemos nos utilizar de objetos para incentivar a fé ou não? Liga para nós agora, 3522-4921, 3522-4921, e você vai me ajudar a pensar um pouco. Você que tem aí a sua ideia formada, liga para nós, vamos conversar sobre este assunto, tá certo? Podemos ou não podemos utilizar objetos para incentivar a fé? Enquanto você pensa, vamos de pedido de louvor do nosso querido amigo... Me fugiu o nome dele. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus amado, eu tô ficando, acho que meio avançado. Meu querido Rafael, gente, que é isso? Do Rafael Macedo, que está pedindo aí o louvor da Renascer Praise. Então, para você, Rafael, e para todos os ouvintes, ligadinho no programa com Kairos. E a enquete é: podemos nos utilizar de objetos para incentivar a fé ou não? Programa com Kairos, a Kairos com você. Louvado seja o teu nome, Jesus, que nós vivemos pela fé, fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Fé é a certeza do que não pode se ver, esperança que do céu vem pra acender, chama viva em nós, que move o coração de Deus e traz a existência até o impossível. Fé que muda a história de quem crê, e o tempo faz a terra retroceder. Pela fé tenho forças pra tocar em Deus. Pela fé eu posso ver o impossível. Já me enxergo no milagre que eu sei que vou viver. É a fé que me protege do inimigo. Pela fé eu vou lutar, pela fé eu vou vencer, pela fé em ti, Jesus, vou viver. Pela fé, é a certeza do que não pode se ver, esperança que do céu vem pra acender, chama viva em nós, que move o coração de Deus e traz a existência até o impossível. Fé que muda a história de quem crê, e o tempo faz a
ouviram, seus ouvidos não ouviram, que Ele tem preparado ao que creio em Ti, Jesus. Quem espera aquilo que vê, não está esperando. Mas quem espera aquilo que não vê, esse realmente espera e jamais vai ser envergonhado. Eu vou ter fé. Eu creio em Ti, Jesus. Você está ouvindo Rádio Esperança. Programa com Kairos, a Kairos com você. Um programa que é oferecido pela comunidade evangélica Kairos. E você é o nosso convidado para vir cultuar o Senhor conosco. E eu quero hoje aproveitar e fazer um convite especial. Um convite especial. Por quê? Quinta-feira agora, dia 21, vai estar na comunidade Kairos, às 3 horas da tarde, na tarde da bênção, meu querido Álvaro Tito, pastor Álvaro Tito, vai estar na comunidade Kairos, às 3 horas da tarde, louvando a Deus e trazendo a palavra do Senhor. Bênção, irmão. Bênção pura. Olha, você não pode ficar de fora. É ele que canta aquele hino, que não há barreiras. Tá engatilhado. Põe aí, Pica-Pau. Tem aqui uma. Põe outra dele aí. Engatilha outra aí. Tem aqui uma do Álvaro Tito e DJ Alpiste, que fizeram aí uma parceria e fizeram uma música maravilhosa. Bota a outra ali, que é Alerta. Solta um pedaço aí. Solta aí de fundo aí. Álvaro Tito, na comunidade Kairos, na tarde da bênção, nesta quinta-feira, às 3 horas. Amai-vos uns aos outros, novo mandamento dou. Canta muito. Só se vê ódio, rancor e ambição. Escuta. Coisas que cegam e escravizam o coração. Já não se tem a Deus como nosso Pai. Pastor Álvaro Tito, nesta quinta-feira, às 3 horas da tarde, músicas que falam ao coração, um conhecimento bíblico que, olha, eu fiquei realmente muito feliz de ver. Olha que música abençoada. Acorda, crente. Desperta tu que dormes. Olha aí, música abençoada. Deixa aí no fundo essa música aí, maravilhosa. E eu quero te convidar nesta quinta-feira, às 3 horas da tarde, Álvaro Tito na comunidade Kairos, às 3 horas da tarde, na tarde da bênção. Vai ser muito bom, queridos. Olha a humildade desse pastor e, sinceramente, ele louvando ao Senhor é algo muito especial. Realmente, eu glorifico ao Senhor por essa oportunidade de ouvi-lo. Álvaro Tito, que fez parte da minha caminhada, Igor. Escutei muito o Álvaro Tito, entendeu? As igrejas por onde eu passei cantavam muito Álvaro Tito. É bênção. E é realmente uma bênção. Então, nesta quinta-feira, Álvaro Tito
na Comunidade Evangélica Cairós, Rua Conselheiro Moreira de Barros, 3322, no bairro de Lausanne Paulista. E a André tá perguntando aqui se a gente vai. Claro que a gente vai, pastor. A gente nós já estamos lá. Já até vou pedir pro pastor aqui, reserve 2 lugares lá pra mim e pra minha amada, porque eu não perco. E você também não pode perder, meu amado. Vem aí, Comunidade Evangélica Cairós, vai ser uma bênção. A esposa, quando fala, não é um pedido. Não, que isso. É uma ordem. Então, meus amados, né? Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Então pronto, a gente vai, meu amor, a gente vai. Benção por Deus, abençoe, André. Obrigado pela sua audiência aí, a esposa do meu querido Igor, que está aqui do meu lado hoje. Está emendando um pouco mais aqui depois do programa abençoado da Tabernáculo da Aliança, do meu querido e amigo Bispo Walter Bezerra. Ele ficou aqui e está me ajudando aqui a fazer esta programação. Esse programinha, irmão. Irmão, olha, presta atenção numa coisa. Para o fundo um minutinho aí. Que Deus te dê paciência para nos ouvir, irmão. É só Deus para te dar graça mesmo, viu? Por favor, esse programinha que é só a graça do Cordeiro. Esse povo, só Deus na sua vida. Mas enquanto você está nos ouvindo, eu sei que você está sendo abençoado, eu estou sendo abençoado aqui, o Igor também, e Deus está manifestando o seu poder. Aleluia. Mas temos a pergunta que não quer calar. Irmão. Praticamente uma semana sim e uma semana não. Traremos uma enquete. Algo para nós conversarmos aqui. E a pergunta desta semana é: podemos nos utilizar dos objetos para incentivar a fé? Bom, se a Bíblia diz em Hebreus 11, vou ler aqui para não ter uma vírgula diferente. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. A fé, ela é o fundamento, um firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, a certeza daquilo que vai chegar. E a prova das coisas que se não veem é a exatidão. Então, irmão, podemos nos utilizar de objetos para incentivar a fé de alguém? Podemos fazer isso no meio do cristianismo? Podemos usar isso? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Que você pudesse postar no Facebook a sua opinião sobre essa questão. Já coloquei aqui a chamada. Ou ligar para nós, que é o 3522-4921. 3522-4921. É o telefone da Rádio Esperança, que já está aberto para você, que quer aqui nos ajudar a raciocinar um pouquinho mais. Porque o cristão, Igor, ele fica muito aquém das coisas que remetem da Bíblia. O cristão, ele tem mania de falar assim, cada um tem a sua fé, faz o que quer, o que bem entende. E às vezes esquecem que tudo aquilo que influencia a Bíblia, querido, está ligado a você, a nós. Não tem desculpa. Tudo aquilo que vem ou a favor ou contra a palavra, vem de encontro com você. Quer ver um outro exemplo? Nenhum cristão quer falar sobre o homossexualismo. Hoje está difícil. Nenhum cristão quer falar sobre o homossexualismo. Nós amamos o homossexual, que fique muito claro isso. Nós respeitamos o homossexual, mas não podemos concordar com a prática homossexual. Não podemos. Não tem como concordar, porque vai contra a palavra de Deus. E acreditamos que a palavra de Deus, ela é a base, ela é o manual de regra de fé e conduta para as nossas vidas. E aí vemos que poucos querem falar sobre este assunto. E outra coisa, presta atenção. Não sei se você percebeu, Igor, mas está saindo meio que de forma simples ou meio que subliminar, aos poucos, uma conotação
que diz que a palavra homossexualismo ela tem uma conotação de doença. Não. Eu já ouvi duas apresentadoras falando que o não pode se falar homossexualismo porque conota doença. Então você deve falar homoafetivo. Quem está falando aqui é o pastor Rogério Maciel, da Comunidade Kairos. E eu quero dizer, está errado. Está errado. Quando se fala homossexualismo, não tem nada a ver com doença. E eu te garanto, pode falar isso para os outros. Porque a mídia está querendo colocar na nossa cabeça, embutir no nossa cabeça aquilo que não tem nada a ver. Então quando a gente fala assim, não pode falar homossexualismo porque tem conotação de doença, é mentira, queridos. Porque o termo final, ismo, de homossexualismo, de cristianismo, de budismo, de islamismo ou qualquer terminologia, ismo tem a conotação de uma ideologia, de uma forma de pensar e de viver. Uma prática. Então entenda isso, queridos. Quando você ouvir isso, pode falar, está errado. Não tem nada a ver o que você está falando. Só que a mídia, por ser muito esperta, está meio que jogando de forma subliminar e às vezes de forma sutil isso para a sociedade. Isso é mentira. Escute. Isso é mentira. A terminologia ismo não tem nada a ver com a conotação de doença. Então o cristianismo é doença. O budismo, o islamismo, o catolicismo é doença. Então, querido, não caia, irmão. Por isso que eu digo que uma frase que cai bem para este século XXI, para essa pós-modernidade, uma frase que cai muito bem, dita, se não me engano, por um pastor, ele era batista, Martin Luther King. Ele dizia: a minha preocupação não é o grito dos violentos, mas o silêncio dos bons, dos inocentes. E é o que me preocupa no meio cristão. O crente, ele é muito alheio às coisas que levam à fé. Ele é muito alheio àquilo que envolve a sua própria fé. Aí temos um deputado que diz numa programação, numa entrevista, que aquele que pratica a pedofilia é importante, porque ele ajuda a criança a conhecer o seu lado sexual. Uma pessoa como essa é deputado do nosso Brasil. Um homem que não tem projetos e somente está lá para defender uma única causa. E não o povo. Sua causa própria. E você apoia isso, irmão. E você concorda com isso. É um deputado que de repente você viu na mídia, achou legal e ajudou ele a estar lá. E hoje ele diz que a pedofilia, que o pedófilo, ele somente ajuda. Ele ajuda a pessoa, a criança, a conhecer o seu lado sexual. Irmão, pela misericórdia e sangue do Cordeiro. E eu só vou logo mais trazer aqui para vocês em exato, mas ele até mudou o termo da palavra pedofilia, dizendo que significa amigo de criança, e não é isso, né? É um termo grego para se usar de atração, né? De afetividade e sensualidade por criança. Até mudou o termo da palavra em grego. Depois eu vou trazer aqui exatamente o que significa essa palavra, mas quis mudar o termo, né, para dizer, né, que essa barbaridade. Porque você acha então que um pedófilo pode ajudar o seu filho ou a sua filha a se descobrir, né, a ter uma relação saudável sexualmente, como ele
mesmo afirmou, isso é um absurdo e nós não podemos, né, nos calar. Eu até, uma das coisas que eu gosto muito no pastor Rogério Maciel é a sua franqueza com a palavra de Deus. E nós temos que ser assim. A Bíblia diz que não pode se tirar um tio e nem uma vírgula da palavra do Senhor. E nós temos que seguir, né, como Jesus seguiu. E Jesus, uma coisa que me chama a atenção, pastor, por isso que até o evangélico hoje em dia muitas vezes é discriminado, porque nós também sofremos discriminação, isso não é falado muitas vezes, mas nós sofremos a discriminação hoje em dia, é porque Jesus ele veio obedecer a lei, mas ele veio também confrontar o pecado, né? E no entanto que os escribas, os fariseus, os mestres, todos eram contra Jesus, porque ele veio com uma confrontação, porque o povo estava calado diante as coisas que aconteciam, diante os roubos, né, diante aqueles sacerdotes daquela época que estavam todos, né, cometendo vários tipos de pecado, né, inclusive até pagando as pessoas para denunciar a Jesus, que fizeram com Judas Iscariotes, mas tava uma bagunça. E Jesus veio confrontar isso. E nós não podemos ficar calados, deixar isso aí se tomar. Senão, já pensou daqui a pouco... Ô Igor, eu diria o seguinte: o que me entristece como cristão, como líder de igreja, é ver que aqueles que estão hoje na mídia, aqueles que têm as suas igrejas, eles não se pronunciam referente a isso. Isso é um absurdo. Eles não se pronunciam referente a isso. Ficam calados, apenas querendo o dinheiro do povo. Muitos estão assim. Alguns falam um monte do pastor Silas Malafaia, falam um monte do Marcos Feliciano, falam um monte. Mas são os mesmos que não têm a coragem de expressar a sua opinião. Para mim, são pessoas hipócritas. Uma vez ainda ouvi, né, sobre o pastor Silas Malafaia que ele é muito polêmico. Gente, o cara tá usando a influência que ele tem para pregar a verdade, para fazer aquilo que muitos estão por aí, que nem o pastor tá falando aqui, e não fazem. Né? E ao contrário, né, estão deixando acontecer, mas se deixar acontecer vai sair caro, pastor. Irmãos, vamos acordar para a vida. Eu quero que você, repasse essa ideia, irmãos. Repasse essa ideia. O cristão, ele não pode ser uma pessoa alheia àquilo que acontece em nossa volta. Não pode ser omisso. Não pode ser omisso. Não dá, queridos. O cristão tem que começar a usar a cabeça um pouco. Começar realmente a mostrar que se importa. Não porque está ferindo a mim. Que isso, meu? Porque é a Bíblia que diz. Porque é a palavra do Senhor que diz. Então, antes de você querer meter o pau em alguém, antes de você querer, né, falar mal dos pastores que estão aí lutando para impedir, né, esse kit homossexual chegar nas escolas, então eles que estão lá lutando, então abra a tua boca, toma vergonha na tua cara e começa a falar. Começa, querido, a mostrar a verdade. Não estamos aqui provocando algo ou sendo homofóbicos, em hipótese alguma. Mas não dá para calar em meio a um homem que tem usado a mídia e o poder dele dado pelo povo, que povo, eu estou fora desse povo, mas entre aspas, dado ao povo, a ele, a falar um monte de besteira, a falar um monte de coisa que nem sabe o que está falando. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a pensar um pouco, que Deus nos ajude, tá certo? Para que possamos aí fazer a vontade do Senhor. Programa com Kairos, a Kairos com você. Aleluia. Oh
agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sai do chão! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história, o fez que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou do mundo. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você, sai do chão, sai do chão. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Esperança, você fica melhor. Rádio Esperança. Programa com Kairos, a Kairos com você. Um programa que é oferecido pela comunidade evangélica Kairos. Lembrando que a comunidade Kairos, ela fica na rua Conselheiro Moreira de Barros, 3322, no bairro
de Lausanne Paulista, e você é o nosso convidado para conhecer um pouquinho mais da comunidade Kairos. É simples, entra no site da igreja www.comkairos.com.br www.comkairos.com.br. Amados, nós entramos numa área aqui que é essa questão do homossexualismo, que é, veja bem, queridos, eu sou pastor de uma igreja, estou numa sociedade, eu quero dizer o seguinte, que nós amamos qualquer pessoa, amamos. Por que amamos? Porque entendemos que a pessoa está presa numa condição, e entendemos que Cristo, ele é poderoso para livrar qualquer um de qualquer condição. Na questão do homossexualismo, já muito claro, primeiro, que não é verdade falar que a palavra homossexualismo conota doença. Esquece, irmão. A mídia quer colocar isso na tua cabeça. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é artimanha. Você acha que eles mudaram o termo de homossexualismo para homoafetivo por quê? Porque quando se fala de homossexualismo, conota ideologia ou prática de vida. Quando se fala homoafetivo, se fala de amor, de afetividade, de carinho. Mas não muda o termo final. Você vê como eles caem em contradição? O termo final, ismo, não muda. Só que eles estão querendo colocar como uma prática de amor, né? E tirar a prática de um homem com outro homem, ou da mulher com outra mulher, a prática da relação entre o mesmo sexo. E se estamos colocando em questão que se há amor ou não há entre eles, eu até creio que há amor. Lógico que há, entendeu? Maravilha. Só que é o seguinte, como cristão, como aquele que conhece a palavra, não tem como concordar com a prática deles. Não, aí não tem como. Como é que eu vou concordar com a prática de um pastor que solta cheque sem fundo? É um safado um cara desse. É um pilantra um cara desse. Como é que eu vou concordar com um traficante que está destruindo vidas? Pode. Não dá para concordar. Então, de forma geral, a prática, ela tem que ser seguida pela palavra do Senhor. Pelo fruto se conhece as árvores. A Bíblia é muito clara referente a isso. Então entenda o seguinte, não estamos aqui afrontando ninguém e não estamos querendo realmente impor algo. Só que a pessoa que hoje ela está na questão do homossexualismo, ela não está doente. Entenda isso, queridos. Não é doença. Não vou conectar como doença, porque ninguém em sã consciência vai falar que é doença. Agora, há uma desvirtuação daquilo que Deus ele tem de projeto, dos princípios bíblicos. Então, o que você tem que fazer num caso desse? Amar a pessoa e orientá-la, ajudar ela a vencer esse obstáculo. Porque a pessoa que está nessa condição de homossexual, ela precisa de uma orientação. Somente isso. E Deus ele é poderoso para ajudar qualquer um. Verdade. Não, tem pessoas, vou sair do lado do homossexualismo, e tem pessoas que tem, por exemplo, elas estão presas em alguma coisa. Elas têm uma compulsão. Existem várias pessoas que têm compulsões. É verdade. Várias pessoas têm qualquer tipo de compulsão, que não conseguem parar de pensar ou de fazer algo. Deus é poderoso para libertar qualquer compulsão, de qualquer desejo, de qualquer vontade. Então entenda isso. Você pode orientar essa pessoa, mostrar para ela o que Jesus ele fala, qual é o plano do Senhor. E nós, como igreja, precisamos acordar. Estão querendo colocar essa PL, fazer a gente engolir a seco uma lei que vai tratar como homofóbico qualquer um que pronunciar
ou qualquer um que expressar a sua opinião contra. Sabe o que isso quer dizer, crente? Que vamos ter que rasgar a Bíblia. Vamos ter que parar de falar a palavra de Deus. Tá entendendo? E você acha que isso não importa pra você, não? Pode não importar pra muito pilantra que está aí dizendo que é pastor e não faz nada. Mas pra mim, me importa. É verdade. Que a palavra de Deus tem que ser pregada. Será que o cristianismo vai ter que voltar à marginalidade perante o Estado, como foi na igreja primitiva? Para as pessoas acordarem. Será que a igreja tem que voltar a se esconder do Estado, porque as pessoas queriam perseguir? Será que vai acontecer isso, irmão? Eu creio que não é preciso. Basta você acordar. É ou não é, Igor? É verdade. E, inclusive na questão de você falar com uma pessoa, meu amado, a base para a libertação, eu acredito nisso, que tem 3 bases para a libertação. Primeiro é o amor, porque Jesus, antes dele pregar a palavra, ele demonstrava o amor pelos pecadores. Essa para mim é uma das primeiras e das maiores bases para a libertação de alguém. Segundo é a palavra, porque Jesus ele ministrava a palavra. Você vê até Paulo em Romanos, quando ele quer instruir, porque tinha muito isso lá na igreja em Roma, né? Então por isso que ele manda a carta falando no capítulo 1 com a palavra de Deus, que aquilo, né, aos olhos do Senhor era abominação. Então nós temos que ter a base, o amor, nós temos que ter a base, a palavra e a fé, né? São para mim as 3 bases fundamentais para você que quer orientar. De repente você quer orientar alguém, não sabe como. Primeiramente, não chegue já condenando, porque que nem Jesus disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar o que se havia perdido. Entendeu? Então não é julgando já, você vai pro inferno, porque hoje em dia se prega mais o inferno do que o céu. Claro que nós temos que falar, claro que Jesus falou, nós temos que falar sobre o inferno para que as pessoas entendam como que é lá, que lá não é o lugar para se viver, mas nós temos que ter o amor que Jesus tinha para pregar a palavra. Não é só, né, você chegar e se expressar de uma forma violenta até, porque aí vai dar a entender que você está discriminando a pessoa. A forma de falar também é muito importante. Então você tem que chegar com amor. Olha, meu amado, vem aqui. Isso, a palavra diz aqui assim, assim, assim. Deus quer te libertar dessa situação. Deus não quer isso para você. E dessa forma você vai ministrar sobre a vida de qualquer um, sobre a vida de qualquer pessoa, inclusive a da pessoa que pratica o ato de homossexualismo. Você está entendendo, querido, o que nós estamos colocando aqui? Estamos apenas querendo, queridos, que o cristão acorde para a vida, que o cristão perceba que o que está acontecendo vai influenciar diretamente a Igreja de Cristo, vai influenciar diretamente a pregação do Evangelho. E o cristão tem que acordar para isso. O cristão não pode tolerar a líderes homossexuais. Eu já postei isso no meu Facebook, dizendo que, se for preciso, vão pegar até em arma para defender esta causa. Irmão, como é que uma pessoa, se não me engano, estava na Câmara dos Deputados, ele pronuncia uma palavra dessa, dizendo que pegaria em armas para defender a questão do homossexualismo? E o cristão, irmão, vamos somente orar. Toma vergonha na sua cara. Não tem coragem de falar a palavra de Deus, não. Não tem coragem de falar a verdade, não. Quem tem essa mania, isso é uma mania, irmão. Vamos somente orar. Vamos ficar quietinho. O mundo já está condenado. Vai dar para você, no teu mundo. O meu mundo não. O meu mundo não. O meu Deus ainda não perdeu o controle. Inclusive, né, nós vemos que o termo, as pessoas usam esse termo que fala na Bíblia, que o mundo jaz do maligno. Mas, meu amado, a palavra jaz não é que é do maligno, tá? Entenda isso. As pessoas muitas vezes têm uma tradução errada da Bíblia. O mundo jaz do maligno é que o mundo está no maligno, está no colo, está sobre o maligno, está
vivendo do maligno, mas não as influências. Isso, mas não que é do maligno, jamais, ao contrário. Quando Deus criou essa terra, este mundo, foi para Adão governar. Adão deixou o pecado entrar e hoje o mundo já é do maligno. Mas, meu amado e querido, eu ainda acredito, eu sei que é difícil, claro, é difícil, mas eu acredito que as pessoas, todas as pessoas, é difícil você acreditar, mas eu acredito, ainda podem ser salvas. Há salvação em Cristo Jesus. Há salvação em Cristo Jesus e ponto final, querido. Essa é uma verdade. Cristo cura, liberta, batiza e leva para o céu ainda hoje. E vai continuar fazendo isso. Glória a Deus. Agora, olha que interessante aqui, Igor. O meu querido irmão aqui, ó. O presbítero Éder diz assim: bom dia, pastor Rogério, isso mesmo. A palavra verdadeira é genuína, apregoai. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Provérbios 12:19. Abraços, amém, presbítero Éder. Deus te abençoe grandemente, nos ajude aí a despertar alguns irmãos que estão em nossas voltas e não se pronunciam naquilo que é referente à palavra do Senhor. O meu amigo Bispo Edgar, Igor, diz o seguinte: muito boa palavra, pastor Rogério e presbítero Igor. Glória a Deus por vossas vidas. Que coragem. Falam daquilo que está no coração de Deus. Se não falarmos as pedras clamarão. É benção. As pedras clamarão. O Papa Francisco I disse em sua posse: ou nós olhamos para Jesus ou a igreja. Olha aí. Tá entendendo, querido? Você vê o Papa, que é o Papa que está assumindo agora o pontificado neste momento. Ele já disse que é contra. É. E aí o cristão fica: ai, sabe, não sei. Ai, sabe. Ah, eu acho que é uma opção. Jesus, oh, Jesus, tem misericórdia. Continuará sendo uma entidade meramente filantrópica. Se até o Papa já percebeu isso, por que a igreja evangélica continua adormecida para essa realidade? Tá aí, meu querido Bispo Edgar, que diz também aqui, ó: homossexualismo é pecado e ponto. É pecado e ponto, irmão. Não tem como concordar com essa prática. Estamos sofrendo com isso no cartório. O Bispo Edgar, ele trabalha no cartório e ele é juiz de paz no cartório. Ele diz que ele também está sofrendo isso no cartório, onde somos obrigados por lei a fazer a união dessas pessoas. Tenho comprado essa briga e pago o preço por isso, mas não abra a mão dos princípios de Deus. Tá entendendo como é que é as coisas, Igor? É. O Bispo Edgar, por exemplo, ele trabalha no cartório, um homem sério, é um homem abençoado, e a lei quer impor a obrigação do juiz de paz fazer, e que a lei quer impor que qualquer pastor, ao ser solicitado para fazer um casamento homossexual, ele tem que fazer. É isso que a lei quer falar, querido. A lei quer dizer o seguinte: que se qualquer um que expressar uma opinião contrária ao homossexualismo, ele vai ser considerado como homofóbico. Querido, a palavra homofóbico tem a conotação de raiva, de ódio. É por isso que eles colocaram essa palavra na mídia. Só que todo mundo acha bonitinho, né? É homofóbico agora. Só que não sabe a gravidade desta palavra. E se esta lei for aprovada, todos nós não poderemos expressar nenhuma palavra contrária ao homossexualismo. Nem é da Bíblia. Vamos ter que rasgar alguns livros aí, como o pastor falou. Não vamos poder mais pregar o verdadeiro evangélico. Aí daqui a pouco você não vai poder mais falar que adultério é pecado, porque hoje em dia é um costume do povo já, praticamente. Todo mundo tem 1, 2, 3 mulheres, o homem tá só pela graça. Daqui a pouco nós não vamos poder mais falar com adultério. Daqui a pouco nós não vamos poder falar
Nem mesmo que até os crimes que pra sociedade é crime mesmo, não vamos poder falar mais que é pecado. Vamos ter que deixar só que a justiça resolver, e não é assim, meu amado. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que pregar o verdadeiro evangelho, mas não é para o mal de ninguém, ao contrário. É que a gente quer o bem. A gente sabe que uma família com Deus é maravilhosa. Igor e querido ouvinte, se a pessoa quer continuar numa prática homossexual, é ela e Deus. Se a pessoa prefere a prática homossexual, é ela e Deus. Durante toda a história da humanidade sempre foi assim. É ela e Deus. Se ela quer fazer seus atos com outros, é ela e Deus. O que não podemos concordar, primeiro, nós não queremos forçar ninguém a se converter ao cristianismo, em hipótese alguma. Não estamos querendo forçar isso. Não é por força nem por violência. Agora, se a pessoa quer continuar na sua prática, que ela continue. Mas é inadmissível eles quererem colocar uma lei que tapa a boca da igreja. É inadmissível amordaçarem a igreja de Cristo. É inadmissível. Nós temos que engolir de goela abaixo, a seco, essa questão, porque a lei, ela vai impor isso. Não concordamos com isso. Quer praticar? Pratique. Assim como se o cara quer adulterar, que adultere. Quer roubar? Que roube. Quer matar? Que mate. É ela e Deus. Deus, ele é justo e Deus vai julgar esta causa. Mas fazer com que a lei nos obrigue a obedecer algo que é contrário à Bíblia, então prepara que caminharemos para a morte, porque não podemos concordar com esse tipo de prática. Se esta lei for aprovada, entenda, querido, o teu pastor estará na cadeia, o teu ministro estará na cadeia. Aí vem aqueles engraçadinhos, Igor, que eu fico doido com isso. Oh, meu Deus. Eu fico doido com isso, né? Mas Deus é quem cuida de tudo, irmão. Tem pessoas, Igor, que elas já, gostamos de dizer assim, que são tão transcendentais, já estão fora deste mundo. Tem pessoas que não se importam mais com o que acontece nesse mundo. Então, são pessoas que já estão fora já. Eu não sei porque tá vivo ainda. Vocês estão acreditando que já não está mais aqui? São fatalistas. A pessoa fatalista é aquela que diz assim, o mundo já está condenado, vamos somente orar e deixar Satanás tomar conta. Vai pro céu logo então, irmão. Vai pro céu logo, irmã. Vai, pega o elevadorzinho aí, sobe. Isso é, se for, né? Mas sobe pro céu logo, já que você tem essa mentalidade. Quando Deus chamou o povo de Israel, era que o povo em terra fosse um sinal de Deus, fosse um imã de Deus para atrair outras nações. Quando Jesus veio pregar o evangelho, ele dizia, é chegado o reino dos céus. E não era o reino fora, não era o reino transcendental, era o reino eterno, mas na terra o comportamento, a atitude, a serventia e a submissão a Deus aqui na terra. E eu quero até dizer, meu amado, para você que acha que deixa acontecer, que é assim que vai, se a igreja se posicionar, o mal não toma conta desse. Sabe por quê? Porque Jesus disse, contra a igreja de Cristo, as armas forjadas contra a igreja não vão prevalecer. Se a igreja, isso que eu procuro incentivar muito as pessoas, não é pra você fazer que nem aquele cara lá falar, pegar em armas e tudo. Não tô falando você pegar em armas e tudo que nem o cara tá falando, mas eu tô falando que se você se posicionar como igreja, se como igreja você se posicionar, as armas do inferno não vão prevalecer contra as nossas vidas. Programa com o Kairos, a Kairos com você. A
palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sem testar. É o Elion, outro igual não há. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Se bem que a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Se bem que a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sem testar. É o Elion, outro igual não há. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Se decretui a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Se decretui a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Se decretui a fé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa. A nossa vitória está no nome de Jesus. Aleluia. Esperança, a rádio que não pode faltar no seu dia a dia. Programa com Kairos, a Kairos com você, está no ar. E aí, queridos, nós temos aqui um tema para conversar, que na verdade é sobre a utilização dos objetos para incentivar a fé. Só que entramos numa área que influencia também diretamente a igreja, que é a questão do homossexualismo.
que é aquilo que realmente tem preocupado todo aquele que é cristão sério. Porque o cristão que é oba-oba, ele não tá nem aí. Ele quer ter o carro dele, quer ter a casa dele, quer ter dinheiro, quer ser rico e tá pouco se lixando. Mas aquele que é um cristão sério, ele sabe que Deus no tempo determinado considerará tudo isso a ele. Mas ele defende a palavra do Senhor. E é isso que nós estamos conversando aqui hoje, em especial com a presença do meu querido e amigo Igor, que está aqui, nos ajudando a pensar um pouquinho, queridos. Porque se eu falo na minha igreja, o bispo Walter fala na igreja dele, nós conseguimos conscientizar o povo. Queridos, ano que vem tem eleição de novo. É verdade. Sabe, isso me preocupa e me entristece ao mesmo tempo. Porque o cristão não pensa, o cristão, ele não quer saber quem ele vai eleger. Ele vai lá e anula o voto. Vota em branco. Ou se não, pega papelzinho do chão. Queridos, eu já cheguei a pegar papelzinho do chão quando eu tinha 18 anos de idade. Quando eu era moleque. Quando não tinha cabeça nenhuma para votar em qualquer um. Mas espera aí, eu tenho 35 anos agora, poxa vida. Tenho que pensar um pouco. Eu tenho quem me oriente. Naquela época, a gente era doidão. Hoje não. Vamos pensar um pouco. Quem é que você vai votar, amados? Temos aí um deputado. Dizendo que aquele que pratica a pedofilia ajuda a criança a se descobrir. Ah, peraí, gente. Tá difícil o negócio. Peraí, gente. Como é que Deixa eu ficar quieto que é melhor. Mas um cara desse fala isso. Pega uma criança que passou por isso e pergunta pra ela. Pergunta pra ela se foi isso que ela se sentiu descoberta, se ela se sentiu orientada ou se ela se sentiu abusada, se ela se sentiu... Olha, pessoas que passam por isso, eu já ouvi relatos, se sentem a pior pessoa do mundo. Crianças crescem, muitas vezes até com tendência a se tornar, até mesmo, porque eu vi uma pesquisa que 40% dos homossexuais sofreram abuso quando eram pequenos. Teve o ato da pedofilia. Então, meu amado querido, isso é abominável, o cara apoiar isso e ainda receber os nossos votos. Inclusive, pastor, eu estava até uns anos atrás eu trabalhei para um partido para fazer a divulgação e eu não votei nesse partido, mas eu trabalhei, eu não tinha ainda muita, eu falei, eu vou trabalhar para me ganhar um dinheiro. E eu tive ali por dentro da forma de trabalho e vi que muitas pessoas pegam e votam naquela última pessoa que está fazendo boca de urna, que é proibido, fazendo a boca de urna na porta da escola quase, e estarem entregando o profeta. E muitas pessoas pegam aquele papel para votar. E aí depois reclama. Muitas pessoas votam em certos partidos porque tem medo de perder benefícios. Só que esses benefícios podem custar caro um dia. Igor, é só olhar. Por exemplo, como é que tá o hospital que você está frequentando? Como é que tá o atendimento nos hospitais? Nos AMAs aí. Sabe o que isso quer dizer? É você que votou num abençoado. Pra não dizer outra coisa, que tá lá agora superfaturando as obras, que está lá dizendo que vai acabar com não sei o que e nem sequer olha para as questões médicas, sendo que esta pessoa, quando entrou na presidência, a primeira coisa que disse foi: nós mudaremos o quadro dos hospitais. E neste período, os hospitais são os que mais sofrem. É complicado. A polícia ganha uma miséria para levar tiro de bandido aí fora. É outro caso também. Ganha uma miséria. Tá certo? Os professores hoje são maltratados dentro das escolas. Dentro da sala de aula. Pelos alunos. Porque existe lá uma psicóloga que diz que é normal e que a sociedade está caminhando para um crescimento. Aí vem uma religião e diz que estamos num processo de evolução. Que evolução é essa? Para baixo!
Só se for. Pra baixo. Só e Jesus. o crente diz ainda, ai, não, tudo bem, vamos orar. Ah, faz-me um favor, toma vergonha na tua cara. Não pode. Toma vergonha na tua cara. E vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. A Bíblia deixa muito clara que Deus sempre quis e quer governar. Não só o homem, como toda a humanidade. É a humanidade que não deixa Deus governar. Mas não quer dizer que nós vamos nos calar. O presbítero Éder diz aqui também, ó, Igor, o caráter de Deus em nós será manifesto nesta terra, para louvor do teu santo nome. Se este Deus é o território de batalha, então que nos forjamos de toda a armadura de Deus e guerreemos, mas não aceitaremos a influência do maligno e ponto. O ponto. Gostei do final, presbítero Éder. E ponto. E ponto. Ponto tá um negócio. O pessoal tá entendendo que é isso e ponto. Acabou. Ponto. Se você não quer, irmão, é você e Deus. Tá certo? Deus chama crente corajoso. Deus chama homem de batalha. Agora, se você quer ficar no seu cantinho, azar seu. A Binha também diz aqui, Igor, o mundo vê. Pra que aceitar o evangelho como verdade? Pois muito melhor é viver as minhas vontades. Meu filho sempre coloca no fim das suas frases, é normal, todo mundo faz. É complicado, né? A influência aí. Cadê a igreja para influenciar as outras coisas? Todo mundo faz, é isso que realmente a juventude hoje tem falado. Ah, mas o fulano de tal também faz, também quero fazer, também quero ser bem sucedido. É por isso que o cristianismo, ele não faz conluio com outras religiões, queridos. O cristianismo não tem como andar lado a lado com outras religiões. Por quê? Porque o cristianismo traz a verdade de Deus. Aí não concordo. Bom, se não concorda, é assim que eu enxergo, é assim que a Bíblia diz, e aí nós não podemos fazer nada, tá bom? Mas não tem como fazer conluio, não tem como o cristão pregar o ecumenismo. Não pode. Não tem como pregar o ecumenismo, porque vai contra princípios. Qualquer coisa que, por mais que pareça que tudo é quase igual, mas tem uma coisa diferente, já não pode, gente. Você não pode mudar os princípios, né, de Deus, porque aí você não vai estar pregando a Deus, você vai estar pregando a deuses com D minúsculo, que é o que tem influenciado este mundo e tem cegado as pessoas. O bispo também diz aqui, ó, o inferno tem prevalecido, bispo Edgar, o inferno tem prevalecido justamente porque a igreja não tem se posicionado. Pastores, por covardia, estão aderindo a cerimônias homossexuais e estão realizando e abençoando, entre aspas, essa união. Misericórdia. Mas a lei já está imposta na cidade aqui de São Paulo, né, que cortou aqui, na cidade de São Paulo. A lei já está imposta. Somos obrigados, Igor, a concordar. Negativo. Não. Negativo. Não. Tá certo? Igor, o programa Com o Carol está chegando no final, as horas já estão indo embora. Eu quero, irmão, louvar a Deus pela sua presença. Quero louvar a Deus por você estar aí ligadinho conosco. Hoje nós acabamos sendo levados, né, por essa questão do homossexualismo, e nós não medimos realmente palavras para falar da verdade, querido. Nós não medimos palavras para falar da verdade, tá certo? Eu quero dizer a você que está me ouvindo, para o som de fundo aí. Quer dizer para você que está me ouvindo agora. Oremos pela igreja, mas para que a igreja acorde para a batalha. Não é uma guerra. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Qualquer um que machuca um homossexual, ele tem que ser condenado e preso. Assim como qualquer um que, como nos últimos tempos aí, tem matado policiais. Assim como qualquer um que vai num estádio para agredir os outros. Assim como qualquer um, querido, que se porta de forma errada, tem que ser condenado e preso. E ponto final. Então não é só porque o homossexual foi
foi açoitado, ou que machucaram, ou que bateram, que tem que vir uma lei que determine, que a lei tem que valer para todos, não só para a classe A ou para a classe B. Se qualquer cristão roubar, seja condenado e preso. Se qualquer cristão defraudar, enganar, que seja condenado e preso, porque a lei ela serve para todos, tá certo? A lei, só tem medo da lei aquele que pratica coisas erradas. Mas não podemos nos calar e receber uma lei imposta por uma classe que vai nos obrigar a parar de falar a verdade. Isso é inadmissível. O programa com o cara chegou no final. Então ore, irmão. Mas cutuque esse irmão do seu lado. Converse com o seu pastor. Passe para ele também essa visão. Gente, pastores, líderes que estão me ouvindo, homens que trabalham e mulheres que trabalham na obra do Senhor, vamos acordar. Vamos acordar para o que está acontecendo em nossa volta. Amanhã estaremos presos por estarmos falando a verdade. Então vamos acordar antes que isso aconteça. O povo hoje, cristão, no Brasil, é a maioria. Digo cristão, porque já coloca a conotação do católico e já a questão do evangélico. Somos cristãos. Isso é base. Se eles seguem uma doutrina errada, aí é eles que vão se ver com Deus depois. Mas, entenda isso, queridos. Nós não podemos aceitar impor sobre a igreja de Cristo uma ordem que vai contra princípios. Igor, quero te agradecer pela sua presença. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado pela tua força nesse dia de hoje aí. Daí as suas considerações, manda um seu abraço para a galera aí. Eu que agradeço a você, pastor Rogério Maciel, meu querido e amado. Agradeço a todos que participaram. Gostei muito aqui do pessoal do chat. Um abraço para todos aí. Deus abençoe pela participação. E eu acredito que sempre que possível estarei aqui junto, podendo falar da palavra de Deus, da verdadeira palavra. Que Deus possa abençoar a todos nesse grande dia e possa te dar um ótimo dia em nome de Jesus. A paz do Senhor. Que Deus fique na paz, que Deus te abençoe poderosamente, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. O programa Com Caroço chega ao final e eu quero te agradecer a esses irmãos que compartilharam aqui pelo chat a opinião, que estiveram conosco nessa programação. Obrigado pela vossa audiência. E eu quero deixar aqui no final essa questão que vamos debater um pouco mais amanhã. Nós podemos nos utilizar de objetos para incentivar a fé ou não? Amanhã, o programa Com o Kairos volta a partir das 10 horas. Fique na paz, Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau. O fato de você não estar enxergando não quer dizer que Deus não está junto. Não quer dizer que não está acontecendo. Tem um tempo certo de Deus.